Vamos falar agora sobre regulamentação, sobre Congresso Nacional, porque nessa semana a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deu sinal verde para o chamado PL do streaming. O objetivo é regulamentar alguns serviços de vídeo sob demanda e streaming no Brasil. Então, quando você está lembrando aí sobre a Amazon Prime, sobre o HBO Max, sobre a Netflix, sobre tantos outros desse pacote de serviços que existe disponível para você. O texto sugere algumas medidas, como a taxação de até 6% sobre receita bruta, cotas obrigatórias de conteúdo nacional e algumas regras sobre formato, composição de produção e muito mais. Vamos entender um pouco mais do que está contendo a proposta, conversando com Magno Kaur, diretor executivo do Livres, que é a associação que elaborou um estudo crítico sobre o projeto de lei. Magno, seja muito bem-vindo aqui à 98 News e ao Start. Muito bom dia. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e ter acesso a uma discussão de tão alto nível que eu estava acompanhando aqui antes de entrar no ar, tão cedo pela manhã. É um privilégio bater esse papo com vocês. Bom, que bom, e eu vou pedir a gentileza, espalhe, tá, para geral, depois que que você nos ouviu. Bom, Magno, queria começar a conversa então sabendo assim, qual é o ponto de vista crítico que você e que o livro está destinando a este PL? Vocês consideram que a redação dele está em que medida? Boa, ruim, está péssima? Em que estágio está? A gente é bastante crítico à redação do PL, apesar de reconhecer as boas intenções da sua formulação. É claro que um projeto de lei que se destina a fortalecer a indústria cultural brasileira, a produção de conteúdo com a nossa identidade, a presença de filmes, de séries, de novelas brasileiras nas plataformas, tem boas intenções. Nós gostaríamos de ver mais desses conteúdos nas plataformas, mas abre espaço para uma série de riscos, ignorando o ambiente de competição que nós temos hoje, em que, apesar de termos um grande mercado interno, o Brasil é um dos grandes mercados para as plataformas de streaming, impõe uma série de entreveros, inclusive taxação, inclusive a possibilidade de ter suspensão da exibição de conteúdos por conta dessa boa intenção de termos mais conteúdo nacional. Então, é um tema que a gente acredita que precisa ser tratado com cuidado, apesar das boas intenções, para que os seus efeitos não sejam contrários às intenções do projeto, ou seja, que não se encareça as plataformas de streaming mais do que elas têm se encarecido nos últimos anos, para que a gente acabe tendo menos conteúdo nacional do que nós temos tido nos últimos anos e para que a gente não acabe criando um ambiente de negócios que, ao final das contas, fique pior para as plataformas, pior para o governo que deseja arrecadar mais recursos dessas plataformas e, claro, pior para o consumidor brasileiro, que é o usuário final disso tudo. Eu acho interessante você falar sobre isso, Magno, sobre o aspecto de que talvez essa taxação possa ter um efeito reverso, né? Um efeito contrário. E aí vocês fizeram, existe alguma estimativa a partir desse estudo crítico que vocês fizeram de quanto que esse projeto pode encarecer na ponta, né, os serviços para o usuário final e quem poderia ser mais afetado com esse possível aumento também? Bem, a gente sabe que hoje as pessoas utilizam a sua compra dos serviços de streaming de forma bastante diversa. Nós temos pessoas que focam sua assinatura numa única plataforma, nós temos pessoas que dividem entre a família, uma pessoa assina uma plataforma, outra pessoa assina outra plataforma, tem o chamado compartilhamento de senhas na mesma casa. É um cenário que se tornou bastante complexo e, principalmente para quem não tem uma renda muito alta, se acaba tendo a possibilidade de escolher poucas, uma ou muitas plataformas. Com o aumento da taxação, o que a gente estima é que haverá uma corrida maior para menos plataformas. Nesse sentido, há a possibilidade de se favorecer aquelas plataformas que, no espírito da formulação do projeto de lei, as pessoas acreditam que podem segurar um pouco mais o impacto. Ou seja, nós temos um escalonamento que atribui diferentes taxações
a diferentes plataformas baseadas no seu faturamento. Então, plataformas menores que faturam pouco pagariam menos, plataformas maiores que faturam muito pagariam mais e poderiam, dessa forma, segurar um pouco mais o peso dessa taxação. O problema é que, no final das contas, se encarece para todo mundo, e a gente não pode se enganar quando a gente coloca uma taxa sobre um serviço, sobre um produto. Esse produto provavelmente vai ser encarecido, e é por isso que a gente coloca mais taxas em produtos que a gente gostaria de ver que as pessoas consumissem menos. O consumidor vai ser obrigado a fazer escolhas. Então, quem assina uma plataforma muito grande e uma plataforma de filmes alternativos, provavelmente, se não for bastante rico e tiver muitos recursos à disposição, acabará escolhendo a plataforma mais rica, a plataforma que oferece mais conteúdos. Você vai experimentar menos. Então, o risco de termos um aumento no custo dessas assinaturas é bastante significativo, mas também há um risco cultural nisso tudo, que é as pessoas, quando você encarece o serviço, você acaba por escolher menos essas possibilidades nesse ambiente em que as pessoas acabam tendo que assinar mais de uma plataforma e a tendência das pessoas acabarem por optar pelas grandes plataformas que oferecem muitos conteúdos e apostar menos naquelas plataformas locais, naquelas plataformas de nicho, naquelas plataformas que, no final das contas, precisariam muito mais desse consumidor do que as gigantes, é bastante real também. Então, nós temos um problema que pode ser econômico, mas também um problema que pode afetar diretamente e culturalmente as plataformas que têm menos capacidade de competição e que estão começando e que precisam mais daquele assinante unitário do que as gigantes como Netflix, Max, Globoplay, Disney e outras. Tá, Magno, e aí onde é que resta o ponto de você sobre a necessidade de mudança? É na redução da taxação, é na mudança da necessidade do conteúdo local ou nacional, numa reclassificação das empresas, né? Nós temos os gigantes de conteúdo mundial, vou colocar a Paramount, vou colocar a HBO e outras, em comparação com, por exemplo, a Globoplay, a Play Plus lá do Grupo Record, etc. Qual é o desenho que vocês veem do que é preciso mudar na proposta atual? A gente é bastante crítico da proposta atual e não acredita que o caminho que a proposta desse projeto de lei segue pode ser benéfico em muitas frentes. Nós temos uma situação em que a indústria de cultura brasileira deseja uma forma de promover mais o seu lado, que deseja mais recursos para o setor, que deseja ter, por exemplo, cotas de conteúdo nacional, que é um modelo adotado em alguns países, e que nesse ambiente de produção globalizado e nesse momento do desenvolvimento da indústria cultural, a gente acredita não ser mais um modelo apropriado, nos parece uma herança dos anos 80, dos anos 90, em que era muito mais fácil delimitar o que é uma produção nacional e o que é uma produção estrangeira. Hoje, no projeto de lei, nós temos a presunção de uma forma de se fazer negócio, por exemplo, 75% das produções precisam ser com cidadãos brasileiros, é uma coisa que ignora a dinâmica do mercado hoje. Nós acreditamos muito mais num mercado em que se comporte os diferentes modelos de produção, as diferentes abordagens em relação ao conteúdo audiovisual e que as plataformas possam competir pelo seu conteúdo independentemente de onde eles sejam produzidos. O Brasil pode oferecer diferentes formas de estímulo à indústria cultural, mas nós não acreditamos que é na base da ameaça e na base da possibilidade da suspensão da operação de algumas plataformas no Brasil que nós vamos fortalecer a indústria brasileira. A indústria brasileira de cultura tem valências e tem problemas de muitas décadas
e que é uma construção, uma cultura, não é dizer para você, olha, se você não colocar X% do seu catálogo com conteúdo nacional, independentemente da vontade ou não das pessoas de assistirem esse conteúdo, nós vamos suspender a sua operação, nós vamos lhe impor penalizações. Nós temos um trabalho longo de convencimento da população brasileira, de melhora da sua qualidade, para que as pessoas possam optar por assistir o conteúdo nacional. Nós temos conteúdo nacional que é bastante visto, nós temos experiências com novelas, nós temos experiências com séries, nós temos experiências com filmes que são assistidos porque as pessoas desejam assistir. A taxação para que se destine mais recursos à cultura nacional é uma coisa que também pode ser discutida. É uma coisa que precisa ser garantida, por exemplo, para que esses recursos não sejam desviados para outras áreas. Nós temos formas de financiamento da cultura hoje no Brasil que estão por aí durante muito tempo, têm operado durante muito tempo e que são consagradas. Você pode fazer, por exemplo, a Lei Rouanet já está aí há bastante tempo, apesar das críticas, é uma forma de se financiar a cultura. A nossa crítica é a operação Magno, por forma deixa eu da lhe ameaça perguntar. da suspensão desses conteúdos e também de ignorarmos os efeitos não intencionais desse tipo de política, que pode ser, no final das contas, de afastar a presença das plataformas estrangeiras no mercado brasileiro e encarecer o preço final ao consumidor brasileiro, sem que, nesse processo, a gente consiga favorecer a cultura brasileira. A gente começa a fazer uma política para melhorar os recursos indo para a cultura brasileira. No final das contas, a gente afasta possíveis investidores, aumenta o preço para o consumidor, sem que, no final das contas, a gente atinja o objetivo que a gente visualizava no início. Então, é um tema que a gente precisa ter muito cuidado ao intervir, porque é um mercado novo em que as plataformas, apesar de movimentarem muito dinheiro, passaram a ser efetivamente lucrativas muito recentemente, e nós temos um ambiente competitivo muito diverso e muito duro para o Brasil, o que faz com que as plataformas possam, se nós tornarmos esse ambiente brasileiro muito complexo, optarem por levarem suas produções para outros países. Magno Cal, diretor executivo do Livres, a associação que está elaborando e elaborou um estudo crítico sobre o PL do streaming. Magno, muitíssimo obrigado pela presença aqui conosco no Start 98 News. Esperamos você em outras oportunidades também para discutirmos esse e outros temas importantes também no Congresso Nacional. Ótimo fim de semana. Legal, obrigado. Ótimo fim de semana para vocês e um bom dia.